Olá, minha querida, seja muito bem-vinda a essa aula sobre o pilar do sono. Isso mesmo, esse pilar também é muito importante. E hoje, nessa aula aqui do nosso Atitude Conceber, eu vou te contar, como dormir bem, o que pode estar te atrapalhando aí, pode estar te impedindo de ter uma boa noite de sono e como que isso interfere na sua fertilidade. Então, vamos lá? Então, gente, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: qual é a desculpa que você tem para dormir bem? Eu tenho aqui alguns motivos pelos quais eu sei que você aí não dorme bem. Então, primeiro eu vou falar esses motivos, tá? E depois eu vou explicar para vocês como que você melhora essa parte da qualidade do seu sono e como que isso pode interferir na sua fertilidade. Então, a primeira causa, que pode estar atrapalhando a qualidade do seu sono é uma desregulação da sua adrenal. Gabriela, o que é isso? A adrenal? Nunca ouvi falar. Calma, vou te explicar. O seu rim tem uma glândula em cima dele que parece um chapéuzinho e essa glândula é a chamada adrenal. E essa adrenal, ela comanda, ela produz o cortisol, que é o hormônio do estresse do nosso corpo, tá certo? E quando você tá aí muito estressada, dorme tarde, acorda muito cedo, ou você que começa a pegar no tranco ali depois de 10 horas da manhã, ou precisa do cafezinho, a tal da muleta que a gente fala, ou do café para poder acordar, senão não acorda. Você que fica bocejando lá pelas 4 horas da tarde, já começa a ficar sem energia. Isso é um sinal que a sua adrenal não tá bem, que você tá com desequilíbrio hormonal do cortisol. E esse desequilíbrio hormonal do cortisol pode fazer com que você acorde mais à noite, ou seja, você é aquela pessoa que rende mais de noite, sabe? Ai, Gabi, eu não consigo dormir muito cedo, porque lá pelas 10 horas que eu me sinto mais, com mais energia e tal, então eu vou dormir lá pelas 11h30, meia-noite, eu ainda faço um esforço e tudo mais. Então esse pico do cortisol, ele tá totalmente errado. Você tem que acordar bem disposta, com muita energia, e essa energia vai diminuindo ao longo do dia. E aí quando chegar por volta de 6, 7, 8 horas da noite que o sol começa a se pôr, é aí que a gente começa a ter sono. Se você chega 4 horas da tarde, você tá com sono, aí você toma um café, toma alguma coisa ali pra te acordar, passa aquele sono, você chega em casa, zero sono, acordou, estimulou, aí você consegue trabalhar, você vai até 11h30, meia-noite. Pico do cortisol está sendo feito errado. Então você precisa controlar o seu estresse. E como que a gente controla o estresse? Atividade física, alimentação e ter uma boa noite de sono vai ajudar a controlar esse hormônio que é tão importante aí também para a sua fertilidade, tá? Gabi, mas quais são os sinais e sintomas que eu estou com problema do cortisol? É só essa questão do sono? Não, existem também outros sinais e sintomas que você pode estar com essa desregulação aí do cortisol, tá? Por exemplo, baixa libido é uma delas, incapacidade de lidar com o estresse, problemas de concentração, de foco, de memória, tá? Ficar doente com frequência, sempre tá tossindo, sempre tá gripado, sempre tem uma sinusite, sempre tem alguma outra coisa, um resfriado, Sente-se um pouco mais deprimido, não tá muito com vontade de fazer as coisas, de sair, enfim, E intestino ruim. Sim, a disbiose intestinal que vocês aprenderam lá no pilar, da nutrição, pode contribuir, então, para você ter esse desbalanço dos níveis do cortisol, tá certo? Então, olha como que os pilares, gente, um encaixa no outro. Então, quando a gente tem lá o pilar da nutrição, que você modula o seu intestino, você está modulando o intestino, mas você também modulando os seus hormônios, você está modulando a parte do controle hormonal, do equilíbrio hormonal, Então, tudo se conversa, por isso que a gente fala dos pilares, ou seja, equilibrar esses 7 pilares é muito importante para a gente
resgatar a nossa saúde e promover a nossa fertilidade, tá? Então, se você tem alguns desses sinais e sintomas, isso é um sinal que a sua adrenal tá com fadiga, ou seja, a gente chama de fadiga adrenal, não tá funcionando direito, você tá com uma desregulação dos níveis de cortisol e isso pode estar te atrapalhando em ter uma boa qualidade de sono, tá? O segundo motivo, né, a segunda causa que você pode estar aí não dormindo tão bem é relacionado à TPM, né? Na TPM, a gente fica mais inchada, a gente fica mais irritada, a gente fica mais cansada, mais mal-humorada, né? Aí uma semana antes da menstruação. E aí a gente fica também com o quê? Com insônia, né? E o que é a TPM? É a desregulação hormonal. A gente tem uma queda muito brusca dos hormônios sexuais, o que deixa a gente com esses sinais e sintomas terríveis que nós chamamos de TPM. E aí, para você não ter a TPM, né, para você não ter a TPM, você precisa equilibrar os seus hormônios, porque a TPM piora a qualidade do seu sono, pode te dar mais insônia, tá? Então, a TPM pode te atrapalhar. Lembrando que mulheres acima de 35 anos têm uma piora dessa insônia na TPM, tá? Então, se você tem aí acima de 35 anos, uma semaninha antes aí da menstruação vir, você pode ter mais problemas com insônia durante esse período da TPM, tá bom? Então fica ligadinho se não está acontecendo isso com você e aí você precisa ir lá no pilar do equilíbrio hormonal e equilibrar tudo bonitinho. Causa número 3, então, idade. Sim, gente. Quanto mais velho a gente fica, menos hormônio melatonina nós produzimos, que é o hormônio do sono. Então, quando a gente está ali acima dos 30, 35 anos, nós temos que promover, né, a produção dessa melatonina. E você sabia que a melatonina também é um hormônio que promove a saúde dos seus ovários, que é muito importante para a saúde dos seus ovários? Então, olha para você ver, se com a idade a gente perde a capacidade de produzir melatonina, mas tem como a gente converter isso através dos nossos hábitos de sono. Se você dorme mais cedo, se você dorme sem luzes, ou seja, aquele quarto bem escuro, que qualquer luzinha ali de LED pode atrapalhar na produção de melatonina. Até se você puder usar aqueles tapa-olhos também, fundamental para a gente não ter radiação de luz. Não usar celular antes de dormir, celular ficar fora, pelo menos uma hora ali antes de dormir, não pegar no celular, que aquela luz azul do celular, do computador, atrapalha a produção de melatonina. Então, depois dos 30 anos, a gente tem que mudar os padrões do nosso sono, a gente tem que começar a ficar longe do celular, ler um livro, né, ter um quarto bem escuro, um quarto também mais climatizado, né? Não pode estar calor demais nem frio demais, senão a gente também não tem essa produção legal aí dessa melatonina, tá? E essa melatonina, ela é muito essencial, tanto pra gente ter uma boa qualidade do nosso sono, pra gente descansar, pra gente ter aquele sono REM, quanto também a melatonina tem uma função de ser um antioxidante para os seus ovários. Então, a autoridade também atrapalha, porque quanto mais velha a gente fica, menos melatonina a gente produz, piora a qualidade do nosso sono. Então, bora melhorar isso daí, hein? A quarta causa é não prestar atenção aos sinais de sono do seu corpo. Isso mesmo. Então, lá pelas 7, 8 horas da noite, você já tá mais cansada, já tá abrindo boca, você já tá mais assim, né, não querendo fazer muita coisa, só que aí você quer mexer no celular, você quer olhar no computador, você quer ligar uma televisão e ver um Netflix, você quer ver uma série, você quer se excitar, sendo que você tá percebendo que você tá mais cansado. Então, gente, presta atenção nesses sinais e sintomas. Qual que é o horário que o seu corpo começa a dar atenção para essa parte do seu sono? Eu, a partir de 9 horas da noite, gente, eu não funciono. Eu começo a diminuir mesmo, eu fico mais lesada, eu fico mais cansada. 10 horas, aí 9 horas é o horário que eu desligo o celular, que eu já não mexo no celular, que eu vou tomar um banho relaxante, porque esse ritual do sono, ele dura aí uns 40 minutos, uma hora. Que é o horário ali que eu vou comer alguma coisa antes de dormir, preparar ali minha ceia. Que aí eu vou tomar um banho com calma, tirar maquiagem e tal, preparar e tudo.
tudo, que aí eu vou deitar na cama, quero ler um trecho de um livro e que eu já tô pronta para dormir. 10 horas eu já tô dormindo. Então, é muito importante a gente perceber esses sinais, né, que o nosso corpo vai dando do nosso sono. E, gente, eu sempre fui assim. Eu sempre fui de dormir cedo. 10 horas para mim até hoje é até um horário tarde. Às vezes eu até durmo mais cedo. Às vezes 8 horas da noite eu já estou cansada. E aí eu faço meu ritual do sono. Às vezes eu vou dormir 9 horas da noite. Porque às vezes muda. Dependendo do cansaço durante o dia, algum dia você vai ter necessidade de dormir mais cedo. Outros dias você vai dormir um pouco mais tarde, né? E aí você vai regulando isso com você. Então presta atenção quando o corpo fala com você que você está cansada, que você está com sono. Presta atenção nisso para você, a partir daquele momento, já iniciar o ritual do sono, tá? E a quinta causa é quem altera todo o ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano, Gabi? Que palavra difícil é essa? Gente, ciclo circadiano é o ciclo do dia e da noite. Então, o seu corpo, ele sabe o que é dia e o que é noite, o que é claro e o que é escuro. Sabe aquelas pessoas que trocam o dia pela noite? Que trabalham à noite, que dá plantão à noite. Ou que, nossa, não, eu só funciono à noite. Então, eu trabalho de noite, de dia eu durmo até mais tarde, porque de dia eu não rendo nada. Isso tá errado, tá? Para quem trabalha de noite, eu tenho uma dica muito importante. Eu sei que muitas vezes você não vai conseguir mudar essa condição sua. Você precisa do seu trabalho. Mas uma dica legal é o seguinte: você ir pro trabalho, já ter jantado em casa, tá? Lá pelas 7 horas da noite, aí você vai pro seu trabalho. Chegando 11 horas da noite ali, você faz mais uma refeição, tá? E aí, gente, a partir desse horário de 10, 11 horas da noite até o dia seguinte, não come mais nada, tá? Não come mais nada. Porque o estado não alimentado ajuda a regular o seu ciclo circadiano. Porque o seu corpo, ele também ativa quando a gente está alimentado. Então, se você, por exemplo, trabalha à noite, dá um plantão à noite, toda hora come pizza, hambúrguer, não sei o que, toda hora tá beliscando, isso piora muito o seu ciclo circadiano, o seu dia do claro e do escuro. Seu corpo não entende. Então você vai fazer o quê? Eu pego o plantão 7 horas da noite. Então janta em casa 6 horas, vai pro plantão, 11 horas da noite, faz uma refeição leve, não pode ser uma refeição pesada, não é uma pizza, não é um hambúrguer, é uma fruta com iogurte, uma fruta com uma castanha, é uma sopa, alguma coisa mais leve, mais de fácil digestão. E aí durante toda a madrugada ficar sem comer. Deu fome? Bebe água. Deu muita fome? Come então uma frutinha que seja, mas tem que ser uma coisa muito levinha e evite ao máximo. Você vê que isso ajuda muito a regular o seu dia e noite, o seu ciclo circadiano e também os seus hormônios. Então essa é uma dica muito fundamental. Agora, se você troca o dia pela noite por malandragem, porque eu só consigo trabalhar de noite, de dia eu não consigo e tudo mais, comece a consertar isso daí, que isso pode estar te atrapalhando na sua fertilidade, tá? E causa número 6, né? Excesso de luz, né? No quarto, na vida, né? Ou seja, chega em casa, já liga todas as luzes, já liga a televisão, aí já mexe no celular, já abre... Gente, à noite é escuro, né? Lembra disso, ciclo circadiano, claro e escuro. Quando você chega em casa à noite, é o mínimo de luz possível, é uma luz de um abajur, é uma luz mais fraquinha, aquela luz mais amarela. Tenta não ligar a televisão nesse horário, ou se chegar, liga por volta de 6, 7 horas, mas 8 horas da noite já não liga mais televisão. Evita de ficar mexendo no celular nesse horário. Quanto mais você se expõe à luz à noite, pior é a produção de melatonina. Se você piora a produção de melatonina, você não dorme direito, você não tem o sono REM, você não tem aquele sono que te descansa, o sono que produz hormônios. Aí você junta a fator idade, que já contribui para a diminuição da produção de melatonina, com esse chega em casa e acende todas as luzes e faz essa baderna. Sua produção de melatonina só vai fazendo assim, ó. Gabi, não tem problema, eu tomo melatonina sublingual. Ok, ótimo, é uma boa opção tomar melatonina sublingual. Mas
a melatonina antioxidante, a melatonina principal, ela tem que vir do seu corpo, gente. Não tenta substituir tudo por suplemento, não é assim que o nosso corpo funciona. Lembra, a suplementação é uma complementação, é a cerejinha do bolo. Então, nossa, para eu otimizar a minha melatonina, para eu ter mais melatonina do que eu produzo, eu vou usar a suplementação de melatonina. Ótimo, perfeito. Mas não deixe de cultivar esses hábitos noturnos. De não acender a luz, de não mexer no celular, de ficar mais calma, de ligar uma música mais tranquila, de trabalhar com os óleos essenciais. Aqui na nossa plataforma do Atitude Conceber, nós temos aulas sobre rituais do sono, sobre os óleos essenciais. Isso vai te ajudar muito a ter uma qualidade de sono. E, gente, é um progresso. Ai, Gabi, tá muito difícil, eu já tô fazendo isso há muito tempo e não tô adiantando. Calma, vai dar certo, confia. Porque é um processo, você passou a vida toda dormindo mal, a vida toda não sabendo dormir direito. Agora aqui você está aprendendo. Então você tem que ter calma, que isso vai ajustar dentro do seu dia a dia. Daqui a pouco você vai ter um sono da beleza, que você vai acordar super bem disposta, né? Vai ter energia ao longo do dia e eu tenho certeza uma produção hormonal aí bem equilibrada. Porque se você assistiu lá o pilar da Thalita explicando sobre equilíbrio hormonal, ela fala para você, precisa ter uma boa noite de sono para você produzir os seus hormônios. Então não deixe de praticar esse pilar aqui do sono, que ele é muito importante, tá? Então, o primeiro passo para você que busca, né, dormir mais, é simplesmente começar a sintonizar o seu corpo, começar a prestar atenção nos sinais e sintomas de quando ele está cansado e depois seguir esses sinais e ir para a cama, né? Cultivar esse ritual do sono. E seu próximo passo é descobrir qual é a sua história do sono, que faz com que você tenha essas alterações para você descobrir, né, isso e saber lidar com essas alterações. Então, vamos ver qual que é a sua história aí do seu sono, né? Qual a história que você tem com esse seu sono. Primeira coisa, você não consegue dormir cedo. Gabi, eu sou uma pessoa que não consigo dormir cedo. Não adianta, eu não consigo, eu fico revirando para um lado para o outro, igual um bife ali, né, fritando na cama porque eu não consigo dormir cedo. Isso então, gente, pode significar que o seu corpo está, recebendo muito cortisol no horário errado. Então, se liga, é aquela questão lá da adrenal que eu expliquei para você. Então, você tem que equilibrar o cortisol, você tem que equilibrar o seu estresse para você conseguir dormir mais cedo, se esse é o seu problema. Ai, Gabi, o meu problema não é esse, eu durmo cedo, só que eu acordo de noite lá pelas 3 horas da manhã. Sempre, eu olho no celular, eu olho no relógio, 3 horas da manhã, impressionante. Isso pode significar que seu fígado não está indo bem. Sim, pela medicina chinesa, né, às 3 horas da manhã, quando a gente acorda, é um sinal que o nosso fígado está intoxicado. Então, você precisa de fazer um detox. Então, quando a gente faz o nosso pilar lá do detox, a gente consegue melhorar a qualidade do seu sono para você que acorda aí 2h30, 3 horas da manhã todos os dias, tá? Se você é aquela pessoa que acorda super cansada, super lesada, né? Mesmo após aí 10 horas aí de sono, ou mesmo, ai, Gabi, eu preciso até de um café para acordar, porque eu dormi 10 horas, né? Durante 10 horas, dormi de 8 da noite às 8 da manhã, mas eu tô cansada, eu não tô descansada e tudo mais. Isso pode ser um sinal, gente, de hipoglicemia e resistência à insulina. Então tem que dar uma olhada, uma investigada e equilibrar esses hormônios da insulina, a quantidade de carboidrato que às vezes você está comendo, principalmente antes de dormir. Antes de dormir, por exemplo, a gente não pode comer uma refeição super rica, assim, em pão, macarrão, pizza, essas coisas. Pode prejudicar a qualidade do seu sono e você acordar mais cansada. Então tem que equilibrar. Então se você tem, por exemplo, resistência à insulina, você tem maior chance de fazer hipoglicemia de manhã e por isso você acorda mais cansada, mais lesada. Na hora que você equilibra essa parte aqui do açúcar do seu sangue, você começa a acordar mais descansada, você equilibra essa parte do seu sono. Viu como que os pilares se conversam aqui?
E se você acorda para fazer xixi a noite toda, Gabi, eu não posso tomar seu chazinho antes de dormir. Não posso, porque se eu tomar esse chá, eu vou levantar a noite inteira para fazer xixi. Tá errado. Isso é um sinal, principalmente de deficiência de magnésio. E sabe onde é que você encontra magnésio? No abacate, por exemplo. Abacate, semente de abóbora, são alimentos fontes aí de magnésio, tá? Então o magnésio ele retém a água dentro da célula, para você não ter que levantar toda hora e ficar fazendo xixi, tá bom? Então aumente a quantidade de magnésio no seu cardápio ao longo do dia. Consuma mais sementes de abóbora e abacate, principalmente vegetais folhosos verdes escuros também, são fontes aí de magnésio, tá? Então aqui eu vou dar algumas dicas para você melhorar a qualidade do seu sono. Então uma delas eu acabei de falar, que é aumentar a quantidade de magnésio para evitar que você acorde para fazer xixi, né? Segunda coisa, fica longe do café, gente. Você sabe que café aqui, né? Eu falo muito sobre ele, é proibido e café é estimulante, então nada de café, tá? Melhorar o estresse, então gerenciar o estresse através da atividade física principalmente, tá bom? Pra gente diminuir esse cortisol, tá? Evitar a exposição, então, às luzes à noite pra gente melhorar a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, e adote uma rotina noturna sua, né? Então, com todas essas aulas que nós temos aqui embaixo, nós temos várias aulas sobre rotina de sono, que você pode adotar algumas dessas práticas para te ajudar aí a você a criar sua própria rotina. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a equilibrar o seu sono e a equilibrar também os seus hormônios, né? Então é isso, minha querida. Espero que você tenha gostado dessa aula. Fique com Deus e até uma próxima. Um beijo e até mais. Tchauzinho.